Aqueles ouvidos que ainda, porventura, ainda estavam tapados, destapa agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade aqui nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade em operar em cada coração. O carente, o fragilizado, o que está forte, o que está firme. Espírito Santo, fale em cada vida, convencendo. Alguns precisam ser convencidos do pecado, outros do juízo, outros da justiça. Em alguma dessas áreas nós precisamos ser convencidos, Senhor. Aleluias, glórias ao Senhor. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Assentai-vos, amados irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Às vezes nós, assim, porque por força de expressão a gente fala assim: esse irmão, ele só foi convencido, ele não foi convertido. A gente fala isso, parece bonito poeticamente, mas quanta bobagem, né? Eu já falei, você também, né? O que o Espírito Santo veio fazer? Converter ou convencer? Converter ou convencer? E às vezes eu e você, eu também já falei essa bobagem. A gente fala assim: esse irmão foi apenas convencido. Se foi convencido, não é, irmão? Convencido, acabou. Convertido, a palavra conversão é dar um giro, né? Você estava naquela direção, virou para aquela direção. Mas quantos vocês conhecem já que estava indo na direção, depois voltaram atrás e mudaram de direção? Agora, se alguém foi convencido, por exemplo, vamos supor que você se convença de que você é um exímio nadador. Você está convencido. Aconteça o que acontecer, você é um nadador. Entendeu? Agora vamos supor que você se converta que você é um nadador. Sou um nadador. Mas não é. Mas você se converte nisso. Sou. Uma hora dessa você vai ter problema, né? O Espírito Santo, ele está sempre operando, irmãos. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo só opera no meio dos perdidos. Isso não é verdade. Ele está sempre trabalhando. O Espírito Santo é a força mais presente na igreja. Não é que ele é só força, mas está sempre presente, sempre agindo. Você abriu a Bíblia, leu um texto da Bíblia, o Espírito Santo está operando. Mesmo que não haja um expositor da palavra. Abriu a Escritura, falou a Escritura, o Espírito Santo está falando, está operando. Sempre, 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 sempre. Amém, irmãos queridos? Amém, o Espírito Santo sempre está trabalhando. A palavra dele é espada. É assim que ele usa a palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 10 hoje. Oséias, capítulo 10. Oséias, no capítulo 10. Pode tirar um pouco do retorno aqui, se você quiser, doutor, ler assim, um pouquinho a coisa. Capítulo 10 de Oséias, desde o capítulo 4, 5 e 6, nós estamos vendo o seguinte tema: desdobramentos de não se conhecer a palavra de Deus, não se conhecer a Deus, as orientações de Deus. Amém? E vai assim até o final. Diga: os desdobramentos de não se conhecer a palavra de Deus, as orientações de Deus. Amém? Os desdobramentos, quais são as consequências de não conhecermos a palavra de Deus? E conhecer aqui é quando o conhecimento já virou tecido corpóreo, já virou você. Não é aquela informação teórica, mas se esse conhecimento já virou tecido corpóreo. Amém? Dá uma geral para nós aí, Renan, se tá bom o som lá atrás, que parece que está muito lá atrás. Então é isso que nós estamos vendo, os desdobramentos de não conhecer a palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto e depois faremos algumas considerações. Vamos ler, capítulo 10, acharam já o texto? Versículo 1. Israel é vide luxuriante, ou uma parreira, uma videira viçosa ou sombrosa, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, que dá fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares
Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, é dividido. O seu coração é falso, em outra versão diz dividido. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo uma aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado para a Síria, como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Aven, pecados de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E aos montes se dirá: cobre-nos. E aos outeiros se dirá: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecastes, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, ou do jeito que eu quiser, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir, por causa da dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pônzio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Araste a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Isso é, mulheres grávidas atravessadas pela espada na sua gravidez. O filho nem nasceu. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Amém? Bom, já vemos assim na nossa lata, já percebemos as consequências de não se conhecer o Senhor, de não desejar conhecer o Senhor, de não buscar conhecer o Senhor. Primeiramente, recordem-se que Israel está do lado sul ou do lado norte? É o reino sul ou o reino norte? Reino norte. Israel, o povo de Deus, foi dividido, ou melhor, se rebelaram. Eles se rebelaram contra Jerusalém, contra o templo, na época durante os filhos de Salomão. Veio Saul, reinou mais ou menos 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. Depois que Salomão morreu,
teve uma reviravolta, uma revolta terrível. O Roboão, filho de Salomão, quis liderar o povo com punho de ferro. Houve uma revolta no povo. As 12 tribos se dividiram. 2 tribos ficaram ao sul e 10 tribos ficaram ao norte. É assim que se encontra Israel aqui. Por isso, quando você lê os reis, você fica meio perdido. Quando você lê 1ª e 2ª Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, e que você vê aquele monte de rei, você não sabe quem é quem, rei daqui, rei de lá. Às vezes no mesmo tempo você vê rei de Israel e rei de Judá. Por quê? Os profetas ainda estão ali. Alguns profetizando no reino sul, o reino de Judá. Outros profetizando no reino norte, o reino de Israel, da onde virá futuramente Samaria, da onde virão os samaritanos. Amém, irmãos queridos? Então esse profeta está no reino norte, profetizando em Israel, porque eles se afastaram. E aqui eu gostaria mais uma vez de reforçar esse ensino, porque tudo o que está acontecendo porque eles se afastaram da revelação. Eles se afastaram de Jerusalém. Eles não têm mais sacerdotes puros. Eles mesmos fizeram para si sacerdotes. Eles não têm mais a lei de Deus, não têm mais a palavra. O que eles têm é algumas coisas que eles escreveram. Eles fugiram da referência da revelação. Você lembra aquele texto de Salmo que fala assim: de Jerusalém virá a lei? Você lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, que ele disse: a salvação vem dos judeus, porque lá foi se revelado primeiro. Nós nunca podemos nos afastar da Jerusalém. E qual que é a Jerusalém? A lei de Deus, a palavra de Deus. De Jerusalém virá a lei. Nós seremos chamados a nova Jerusalém de Deus se nós andarmos na palavra. Está me entendendo, irmão? Está me compreendendo? Andar na Escritura, andar na palavra. As igrejas hoje em dia fugiram da palavra. Elas não priorizam a Escritura. Você vê que são feitos grandes outdoors aí fora, com campanha disso, campanha daquilo, corrente disso, corrente daquilo. É o tijolinho consagrado, é o azeite consagrado, é o lenço isso, o lenço aquilo, toalha isso, toalha aquilo. Coisas que nunca aconteceu na palavra. Eles pegam um versículo que tem lá, tijolo, aí fala, é o tijolo ungido. Eles vão lá, eles pegam assim, água do Rio Jordão, aí fala que eles vão batizar você na água do Rio Jordão. Não tem respaldo bíblico, não tem respaldo escriturístico. Precisamos, irmãos, ficar na palavra. É a palavra. Um dia desse, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? Eu falei: sou filho de Deus. O resto das porcarias não quero saber. Porque hoje Calvino é mais importante do que o Evangelho. Armínio é mais importante do que o Evangelho. Que são duas correntes teológicas as mais fortes. E um é calvinista, o outro é arminiano. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou filho de Deus. O Evangelho é antes de Calvino. Para quem não sabe, Calvino fez várias bobagenzinhas. Eu tenho livros em casa de Calvino, e eu gosto do Calvino. Mas ele fez muitas bobagens. Calvino permitiu que cristãos fossem queimados, irmãos. E ninguém sabe disso. Ninguém fala sobre essas coisas. Então me perguntaram: que você é calvinista ou arminiano? Eu sou filho de Deus. Dá para você? Serve? Serve para você? Eu quero andar como filho de Deus. Eu quero andar. Se a Bíblia não virar meu tecido, sem a Escritura, não virar tecido, não me fizer orar mais alto. Alguém falou assim: pastor, por que o senhor ora tão alto assim? Deus é surdo? Eu falei: não, mas eu sou. É ou não é? Quantas vezes você fica tentado? É ou não é? Aí é metido a ser um estudioso, mas não vira carne e sangue. Lembra-se que o verbo se fez carne, né, meu irmão? A palavra de Deus tem que virar carne diária na sua vida. Tem que virar comportamento diário. Não podemos fugir da Escritura, a palavra viva. Não a palavra simplesmente estudiosa ou técnica. Porque mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Mais vale um dia aqui gritando igual um doido para Deus. Porque nós somos surdos, nós somos mudos. Se eu vacilar, eu caio amanhã. Se eu vacilar amanhã, eu fico enfeitiçado por uma doida aí, meu irmão, e largo tudo.
eu sou surdo, eu sou cego, eu sou mudo. Então eu vou gritar sempre que for preciso. Eu vou orar em línguas mais que vocês. Que não foi assim que o Paulo falou? Eu oro mais do que vocês. Aí o cara vai lá ler o texto, aí vem lá, não pode orar em línguas, tem que orar 2 ou 3. Quem disse isso? O Paulo falou isso para os coríntios. Não, o Espírito não falou isso para mim não. Amém, irmãos queridos? Escritura tem que virar carne, sangue, tem que se tornar dia a dia. Esse povo está sendo amaldiçoado por quê? Não querem mais saber de Deus. Então, 10 tribos ficaram no reino norte, 2 tribos no reino sul. As tribos do reino norte se afastaram da referência. Não tinha mais a escritura do jeito que deveria ter. Quer ver comigo? Deixa marcado aí, não perca aí por favor o livro de Oséias. Se você não quiser ler, não precisa. Mas vamos ler lá, primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, para você ver que coisa terrível eles fizeram. E a gente tem que vigiar hoje em dia para que não façamos a mesma coisa. Nos afastar do lugar que vem a palavra, que vem as correções. Gente que se levanta se fazendo pastores, líderes aí, se fazendo ungidos de Deus, se fazendo homens ungidos, aí até compra. Eu conheço homens que compram pastores para ungí-los. Onde se você quiser alguém para te ungir apóstolo, é só você colocar, eu preciso de um pastor que me unja apóstolo. Aparece um monte, você paga bem. É só pagar bem. Sabia disso? Eu preciso ser ungido. Esse dia eu estava vendo um velhinho lá de Goiás, que eu gosto dele, mas esse dia ele estava lá jogando essa. Se você quiser ser ungido pastor, é só me mandar um e-mail, a gente marca uma festa da sua igreja e vai te unge pastor. Só que Paulo diz para o Timóteo, não impõe as suas mãos precipitadamente sobre ninguém. E Paulo ainda fala para o Timóteo, desperta o dom que está em ti, que foi colocado em ti com a imposição dos homens de Deus. Desperta o dom. Precisamos estar atentos. Capítulo 12, primeiro livro de Reis. Olha isso aí. Isso aqui é o que aconteceu quando eles se dividiram. Assim que eles se dividiram, aconteceu isso daqui. Capítulo 12, o versículo de número 31. 29, para começar. Vamos ler o 29. Acharam o texto? Se você não achou, me escute aqui que eu leio para você. Olha só. 29. Pôs um em Betel e outro em Dan. Pois o quê? Os bezerros. Pois os bezerros. Jeroboão, verso 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar o bezerro. Colocou um lá, olha para mim aqui. Colocou no extremo sul e no extremo norte. O extremo sul de Israel era a divisa com Jerusalém. Para que eles não fossem, para que o povo não fosse para Jerusalém, colocou ali um bezerro para que eles pudessem adorá-lo. E convenceu o povo de que aquele bezerro era Deus. E colocou um bezerro lá no norte, no extremo norte, para que eles não fossem para a Síria, para o lado norte, adorar os deuses deles. O Jeroboão fez isso. Vamos lá. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos. E dentre o povo, constituiu que sacerdotes, que não eram dos filhos de... Não eram dos filhos de quem? Esses sacerdotes eram legais ou ilegais? Diga para mim, eram esses sacerdotes legais ou ilegais? Ilegais, mas eram sacerdotes. O Jeroboão, para que o povo não fosse buscar a Deus em Jerusalém, olhe para cá, presta atenção. Isso aqui é muito importante, meu irmão. É muito importante. O Jeroboão fez isso, para que ninguém for a Jerusalém. E o povo foi se acostumando. Isso aqui vai ser o quê? Mais ou menos, para não errar, que eu não fiz esse cálculo, mais de 300 anos antes. Porque ali já estamos no 16º rei, lá em Oséias. Só falta mais 3 para ele ser levado escravo, porque aquele povo ali de Oséias vai para a escravidão. O fim deles é trágico. 300 anos antes, aproximadamente, para não errar, aproximadamente, o Jeroboão fez isso, se dividiu, 2 tribos no sul, 10 tribos no norte, só que o Jeroboão, para que o povo não fosse adorar na sede, no lugar da revelação, no lugar da palavra, no lugar da escritura, no lugar da lei, o Jeroboão fez isso. E além de fazer isso,
levantou altares, santuários, montou vários santuários, o povo cantar, louvar e bendizer a Deus. Aí virou aquela mistureba. Eles adoravam a Deus olhando para um bezerro, adoravam a Deus escutando o que o homem pensava. Irmão, porque se eu falar aqui com vocês, irmãos, vão embora daqui. Se eu falar aqui com vocês, vão embora daqui, porque vocês se perderão. Se a palavra do Senhor não for o nosso centro, irmão, de nada valerá você me ouvir. Eu posso mexer com as suas emoções, eu posso deixar você emocionado, posso falar uma palavra bonita, contar para você uma historinha bonita, mas não vai mudar a sua vida por dentro. O Jeroboão, com medo do povo ir para Jerusalém, conhecer a palavra e largar o reino norte, o Jeroboão fez isso. Levantou sacerdotes que não eram sacerdotes, não eram da tribo de Levi, não conhecia a forma de cerimônia, o jeito da cerimônia, como é que se faz, irmão? Você está me entendendo, sim ou não? Olha o versículo 32, quem está me acompanhando. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Ó, tinha uma festa em Jerusalém? Tinha. Ele fez uma festa também. Isso não parece moderno? Quando você olha para a sua esquerda, para a sua direita, isso não parece muito atual? Hein, meu irmão? Isso não parece atual, querido? Cuidado, porque não é porque você é bem intencionado que aqueles que falam com você são bem intencionados. O ser humano naturalmente é mau, irmão, é perverso. Naturalmente ele é perverso. Verso 33, eu encerro aqui. No 15º dia do 8º mês, no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Ele mesmo foi o sacerdote. Ele mesmo foi o sacerdote. Pegaram isso aqui? Então o povo, agora dividido de Jerusalém, afastado da palavra, da orientação equilibrada, da palavra séria e certa de Deus, se tornou agora isso que você vê aqui em Oséias. Agora volto para Oséias. Tudo o que está acontecendo aqui, todos os capítulos que nós estamos vendo aqui, se resume nisso: consequências de não se conhecer a Deus. E por que é que eles não conhecem a Deus? Porque eles não têm a lei de Deus com eles. Os sacerdotes são ilegais, não são levantados por Deus. Cada um busca o seu próprio desejo, faz a sua própria vontade, é do jeito que eles pensam. O próprio rei se achava um sacerdote, o próprio rei. Agora, nesse tempo aqui de Oséias, quem está reinando é um outro Jeroboão, chamado Jeroboão II ou Jeroboão II. E só piorou, as coisas só pioraram. Amém? Então são as consequências de se afastar da palavra, da legalidade da palavra. Diga para o seu vizinho: meu irmão, haja o que houver, não se afaste da palavra. Diga: das orientações da palavra de Deus. Diga: não confie na sua experiência religiosa. Diga: não confie na sua experiência religiosa. Porque às vezes, irmãos, só porque você tem 3, 4, 5, 10 anos de cristão, eu sei. Irmãos, eu não sei porque você sabe. Eu não sei, eu preciso dela o tempo todo, irmãos. Eu estou meditando em Oséias, e eu estou descobrindo coisas tremendas, irmãos. Eu estou babando com o livro de Oséias. Coríntios está me despertando como nunca fez. Nós não podemos fugir da palavra, irmãos. Não podemos fugir da palavra. Então, vamos ver agora o versículo 1 e fazer algumas considerações aqui. Versículo 1 de novo, e vamos ver aqui, fazer algumas considerações. Então, Israel é uma vide luxuriante que dá fruto. Então, é uma árvore frutífera, viçosa.
viçosa. E esse aqui, luxuriante, irmãos, sabe o que quer dizer? Sensual. Há dentro dela uma sensualidade. Por isso, aí você vai entender agora o que vem depois. Olha isso aí, ó. Olha o que vem depois. Que dá fruto, segundo a abundância do seu fruto. Que é isso? Dá fruto segundo a abundância do seu fruto. Isso aqui parece enigmático, não parece? Que dá fruto segundo a abundância do seu fruto. Que meu Deus do céu quer dizer isso? Essa sensualidade, está entendendo? Essa intenção maligna dentro deles, esse desejo desenfreado dentro deles, de parecer uma coisa que eles não são. Então eles dão fruto, só que segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou o quê? Altares. Diga, multiplicou os altares. Irmão, sabe o que é isso aqui? Eu vou explicar para você. Esse versículo é o seguinte: eles frutificaram tremendamente. Sabe o que eles concluíram? Foi Baal. Quando ele viu que multiplicou tudo que eles plantaram, que cresceu o que eles plantaram, eles concluíram que não foi Deus, foi Baal. Foram os deuses, foram os altares idolátricos que eles levantaram. É isso que eles concluíram. Como é que nós provamos isso? No versículo 2, ó, o coração deles é dividido, em outra versão, é falso, por isso serão culpados. Coração dividido. Então eles tiveram uma colheita, eles atribuíram a prosperidade da colheita aos ídolos. Eles dedicaram ainda mais recurso. Olha o fim do versículo 1. Tanto mais belas colunas fizeram. Eles olharam para a plantação, colheram muito. A plantação em si, agora tira a plantação em si mesmo, porque a árvore aqui são eles, mas também não são. Essa árvore aqui, essa vide viçosa, são eles, mas também são a plantação deles. Eles olharam a plantação, cresceram. Baal nos abençoou. Os ídolos nos prosperou. Bom, já que os ídolos nos ajudaram, vamos fazer mais. Pegaram os recursos que eles tinham e levantaram ainda mais altares. Por isso vem o versículo 2 e fala: coração falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrantará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Diga, coração dividido. Então a outra questão que eu queria abordar com vocês é o coração dividido. O coração dividido é aquela mesma intenção, é aquele mesmo princípio lá de Apocalipse. Porque não és quente e nem frio, e sim porque és morno, vomitar-te-ei da minha. É isso aqui. Coração dividido. Aí vem Jesus no capítulo 6 e diz para nós: nós não podemos servir a dois senhores. Coração dividido. Servir a dois senhores. Eles conheciam de ouvir falar a Deus, ao Senhor Deus, o Deus Criador do céu e da terra, mas não servia a Deus. Eles sacrificavam aos ídolos, sacrificavam aos Baalins, mas eles conheciam Deus. Tanto é que lá no capítulo 9 nós vimos, eles chamavam os profetas de loucos, de doidos. É que nós não chegamos nesse ponto na semana passada, mas eles chamavam os profetas que vinham a ele de homens não inspirados, porque eles conheciam Deus assim, por cima, entendeu? De ouvir. Então eles até falavam alguma coisa sobre Deus. Eles estavam divididos, mas serviam muito mais aos Baalins. E aí, eu quero ler com vocês um texto sobre essa coisa de ser dividido. Quero ler mais um texto com vocês, que está lá em Deuteronômio, sobre o coração dividido. Primeiro vamos ler o Deuteronômio 6. Deixa marcado o Oséias e vamos ler o Deuteronômio 6. Vamos ler dois textos de Deuteronômio. É o 5º livro da sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. A aliança exigia dedicação plena. Amém, irmãos? Não era para ser dividido. Diga, não posso me dividir. Diga, eu existo só para Deus. Diga mais forte, eu existo só para Deus. Diga, não posso ser dividido.
Isso está aqui, ó. Olha aí, o Deuteronômio 6, o versículo 5 a seguir, diz assim, ó. 5 a seguir, 4 a seguir, olha aí. Ouve, ó Israel. Acharam? Posso ler com vocês? Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único, não tem outro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de toda a tua a força. Todo o seu coração tem que ser dedicado a quem? A Deus. Pode ter dois no seu coração? Não. Não, irmãos. Totalmente dedicado a Deus. Todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, dedicada ao Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não deixe isso sair do seu coração. Essas palavras você vai inculcar nos teus filhos. Inculca nos teus filhos. Diga, inculcar nos nossos filhos. Gente, olha para mim aqui, deixa eu ser real com vocês. Fazer lavagem cerebral nos nossos filhos. Inculcar. Às vezes eu falei aqui esses dias, né? Um dia vocês vão me dar valor. E eu não estou traumatizado não, tá bom? Nem estou complexado. Diz, eu falei aqui, eu amo as crianças aqui na frente. É legal ver as crianças cantando. Uns cantam metade do cântico, outros cantam só o corinho, outros cantam só um pedacinho. Mas é muito bom as crianças aqui. Eu tenho uma ideia de culto, que criança fica no culto. Mas na frente, um dia, quando alguém mais importante falar isso, aí vocês vão falar assim, o pastor tinha razão. Um dia eu vou falar isso. Para mim, criança tem que ficar no culto. Eu não sou a favor de escolinha para criança na hora do culto. Tem que ficar aqui para aprender mesmo. Um dia a sua criança vai estar cantando as músicas da igreja. Aí ela vai perguntar, papai, o que significa isso que eu estou cantando? O que você vai fazer? Você vai ensinar. Eu vejo nossas criancinhas aqui, ó, com as mamães aí, coisa mais linda do mundo. Isso me realiza. É um dos momentos mais lindos do culto. Porque com certeza as crianças não estão aprendendo agora. Eles não aprendem na pregação. Um dia eles podem falar assim, pai, por que aquele cara grita tanto lá? Isso explica para ele. Mas eles não aprendem nada. Alguns até dormem aí. Mas quando eles estão cantando, quando eles estão dançando, eles aprendem. E eles vão poder te perguntar. Nós podemos fazer isso de várias maneiras. De várias maneiras. Aqui fala assim, inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentada na tua casa, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Nós não podemos estar divididos e devemos ensinar nossos filhos a não ser divididos. Nossos filhos não precisam aprender com 12 anos. Com 12 anos Jesus já citava o Pentateuco. Quando é que ele aprendeu? Andando com José e Maria. Ele fazia perguntas para os judeus que eles não sabiam responder. O menino Jesus fazia pergunta para os doutores da lei, que eles ficavam encafifados. Por que isso? Porque José e Maria ensinava, inculcava na criança. Mas alguns pais acham que as crianças têm que crescer primeiro. Não tem que crescer não. É desde pequeno, vai inculcando, vai inculcando. Esses dias o filho do pastor Antônio chegou para mim assim e falou para mim assim, o senhor prega hoje sobre Davi e Golias? Porque ele ganhou uma biblinha. Ele ganhou uma biblinha. Eu falei, tem Davi e Golias na sua biblinha? Ele disse, tem. Eu olhei e não achei. Mas ele olhou lá e está aqui, Davi e Golias, está aqui. Eu falei, um dia desse eu prego. Está vendo, irmãos? Está vendo, irmãos? Inculcarás aos teus filhos, para que nós não tenhamos corações divididos. É isso que Deus está aqui exigindo. Todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o sentimento, tudo dedicado a Deus, tudo para o Senhor. Amém? Ensina seu filho a tocar alguma coisa, bota numa escola para tocar algum instrumento, para que um dia ele seja útil na questão instrumental. Enquanto ele não aprende outras coisas, vai inculcando nele. Porque se você não fizer uma lavagem cerebral no seu filho, a televisão fará. E eu acho que você não tem dúvida disso. Os desenhos animados farão. Ah não, eu sou um pai liberal. Tá bom, vai sendo. Quando não tiver mais jeito, aí você pede conselho. Quando não tiver mais jeito, aí você pede conselho. Tem que ser firme com as crianças, tem que ensinar as crianças, tem que saber como é que faz na hora.
Aqui você cultuando, e a criança vendo você levantar a mão, você chorando, pega ela no colo, deixa ela ver você chorando, deixa ela ver que você serve a Deus. Por que separar as crianças? Nós ensinamos as crianças o tempo todo. Criança aprende na hora que você menos espera. Outra coisa aqui, em Deuteronômio ainda, sobre o coração dividido. Capítulo 29 agora desse mesmo livro. O capítulo 29 desse mesmo livro, e isso aqui é lindo demais. Deuteronômio capítulo 29. Nessa mesma esteira desse coração falso, olha, ele chama de falso nessa versão. Em outra versão fala coração dividido. Deuteronômio 29, verso 14. Verso 14. Já acharam? E diz assim, ó: e não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento. Deus falando, João, gente. Ó, verso 13: para que hoje se estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e esse juramento, porém é com aqueles que hoje, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. De quem que ele está falando? Do povo de Oséias, de você aqui hoje. Porque vós não sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as tuas abominações, vistes os teus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como viste os ídolos de prata e os de ouro, que havia entre elas, as nações, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz, que produza erva venenosa e amargura. Irmãos do céu, o que está acontecendo lá? Nós lemos lá, que o fruto dele seria o quê? Erva venenosa. Gente, Oséias está para Deuteronômio, gente, está de Deuteronômio quase 1000 anos, meu irmão. Desse Deuteronômio até Oséias passou mais de 8 séculos. E a palavra está se cumprindo lá. Eles sabiam, se eles se colassem na palavra, ficassem firmes na palavra, eles não iam cometer aqueles erros. Eles nem sabem mais disso, porque eles se afastaram do centro das Escrituras, se afastaram de Jerusalém, da Jerusalém revelativa. Eles se afastaram. Parei em que versículo? Qual que eu parei? Quem lembra? Quem me ajuda? 18. Então, hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz, que produza erva venenosa e amarga. Se vocês dividirem o coração, vocês vão produzir espinho, erva venenosa e amarga. 19. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: eu terei paz, ainda que eu ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. Para acrescentar a sede, a bebedice. Em vez de ter sede, beber água, tem sede e enche a cara de álcool. O Senhor não lhe quererá perdoar. Se vocês fizerem isso e ir após outros deuses, o Senhor não vai querer perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita na lei. Ah, meu Deus do céu, fala a verdade, irmãos.
tudo o que está acontecendo lá em Oséias é esse coração dividido. Agora eles servem os ídolos. Volta para Oséias. Eles servem aos ídolos, irmãos. Aí você fala assim, pastor, nós nunca serviremos aos ídolos. Eles falaram isso também lá, não falaram lá em Deuteronômio? Não vai acontecer isso, não vai não. Aí você fala, não, mas no nosso caso aqui nós somos esclarecidos, pastor. Século 21 na veia. Só que aí o dinheiro vira seu ídolo. A sua casa, o conforto da sua casa vira o seu ídolo, meu irmão. Aí você começa a até ficar doente para não vir para a igreja. Porque o conforto do lar vira o seu ídolo. O lazer vira o seu ídolo. Porque nesse mundo pós-moderno, porque é nesse mundo nós estamos, é mundo pós-moderno. Já veio a modernidade, já passou. Como não tem mais palavras para falar o que mundo que é, porque já veio o evolucionismo, já veio o esclarecimento, um monte de coisa, hoje é pós-moderno. Pronto, estamos aí, pós-moderno. Hoje, nesse mundo pós-moderno, os ídolos, irmãos, não são mais de madeira. Até os romanistas estão mudando, irmãos. Até os romanistas têm mudado. Então pode ser que o nosso coração esteja dividido. E esse é o problema aqui. Voltou para Oséias? Voltou para Oséias lá? Então o coração é falso. Essa linguagem é atual, não é? Quem aqui já ouviu falar assim de celular falso? Mas parece igualzinho. Não parece, irmão? Tem um monte de coisa falsa hoje aqui, né? Essa palavra falsa, você entende muito bem. É a pirataria, né, meu irmão? Mas aqui é pirataria do quê? De coração. Pirataria de coração. Parece que é. Está na reunião. Está com o pé na reunião. Mas é pirata. Está dividido. Parece que serve a Deus. Mas não serve. É isso que o Oséias aqui, ele está tratando. Então, coração dividido. Por isso serão culpados ao Senhor. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles. Olha isso aqui. Agora, pois, dirão eles. Não temos rei. Porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que poderia fazer? Isso aqui eles estão fazendo é chocoso isso aqui. Eles estão fazendo chacota. Isso aqui. Eles falam assim. A gente está sem rei. Um rei ungido, um rei legal. A gente está sem rei. Estamos sem rei. Não temos um rei. Só porque a gente não é dedicado ao Senhor. Mas o que um rei podia fazer? Sabe? É mais ou menos aquela conversa que a gente às vezes vê ou tem. É aquela conversa. Não precisa disso. Não vai mudar muita coisa não. Eu nem quero. Eu não quero pregar, eu não quero ter célula, eu não quero discipular ninguém. Não, mas para quê? Para que se comunhando aí? Eu não quero nada, não precisa. É chocoso isso aqui. Eu não quero participar de nenhum evento na igreja, não quero. Quem precisa? O que um rei podia fazer pela gente? Estamos sem rei, vocês aí têm um rei ungido, porque o rei lá de Judá era ungido, era da raiz de Davi, mas aqui não é. Os reis aqui teve 4 dinastias diferentes. Lá em Judá, não, sempre a mesma dinastia. Sempre só entrava rei lá em Israel, só rei da linhagem davídica. Amém? Aqui no Reino Norte, não. Eles matavam o rei e pegavam o lugar do rei. Aí ficava quatro reis ali reinando, passavam 120 anos, aí vinha um outro cara, matava o rei e tomava o lugar do rei. Aí começava outra dinastia. Aí aparecia do rei. Eles matavam o rei e pegavam o lugar do rei. Em Judá, não. Sempre davídico. Porque é assim, presta atenção para eu encerrar. Presta atenção, né? Só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Explicando melhor isso aqui. Na verdade, sim, ó. Só podia trabalhar no templo quem fosse da tribo de Levi. Amém? Só poderia ser rei quem fosse da tribo de Judá. Só da tribo de Judá que poderia ser rei. Isso aconteceu no filho de Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos, amém? E um deles se chamava Judá. Num dia, numa polêmica que teve lá,
o Jacó foi orar e ele profetizou: o cetro não se afastará da casa de Judá. Uma oração que estava sendo feita. Mas que cetro? Se Judá ainda não era rei. O que é um cetro? Diga para mim, o que é um cetro? Hã? É um instrumento que o rei usa. Aquele cajado do rei é um cetro. Amém? Simbólico, que simboliza autoridade, sim ou não? Pois é. O Jacó profetizou dizendo assim, ó: o cetro não se afastará de Judá. Mas Judá não era rei. Na verdade só foi aparecer rei o quê? 500 anos depois. Então isso era para o futuro, era para o presente. Então só podia ser rei a tribo de Judá. Quando as 12 tribos se dividiram, o reino norte continuou ainda com a raiz de Davi. Só o primeiro rei que não foi. E para trabalhar na igreja, no templo, para trabalhar lá nas cerimônias, tinha que ser da tribo de Levi. Amém? E para ser sacerdote? Para ser sacerdote, além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da família de Arão. Só era sacerdote a família de Arão. Para trabalhar no templo, os músicos, os cantores, os ministros, os pregadores, os mestres, os ensinadores, era da tribo de Levi. Mas para ser sacerdote, só da família de Arão. Só da família de Arão. Tudo bem? Aqui no caso, aqui no reino aqui, não tem mais nem sacerdote da família de Arão e nem levitas de Levi. É toda uma bagunça só. E aí eu volto aqui para o versículo 3 que diz: agora dirão eles, não temos rei porque não tememos ao Senhor. Mas o que ele poderia fazer por nós? É tipo assim, não estou nem aí. Ele não pode fazer nada, vai ser a mesma coisa sempre. Olha que falta de temor, irmãos. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. Falam palavras vãs, falsamente, dizendo ali, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa. Em vez de crescer planta boa, não acontece isso. Pula para o versículo 7 e 8. Olha só: o rei de Samaria será como uma lasca de madeira. Sabe o que é isso? O rei de Israel vai ser como uma lasca de madeira. Em alguma versão aí, tem graveto? Graveto, né? Pois é, isso está falando. Vocês se acham os tais, longe de Deus, não precisa de Deus. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Vocês são como um graveto na água. Uma lasca de madeira na água. Vocês pensam que vocês são alguma coisa? Você pensa que você é alguma coisa sem Deus, irmão? Ele fala assim: você é um graveto na água. Não pode nada, não muda nada. É como uma lasca de madeira. Olha lá. Será como uma lasca de madeira na superfície da água. Os altos de Avém, os sacrifícios de Avém, que era o pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão. Todas consequências, irmão. Todas consequências. Versículo 11, aí eu encerro. Porque Efraim, esse reinado aqui, Efraim era uma bezerra domada e gostava de trilhar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É Deus lembrando vocês, quando vocês me serviam, vocês eram livres, vocês pastavam livres. Amém? Está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quando vocês me serviam, Deus está falando, quando vocês andavam comigo, vocês eram uma bezerra doutrinada, ensinada, domada. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. O que é isso? Ele é o bezerro que andava no pasto, pastando, comendo a grama, livre, irmãos, com liberdade. Quando vocês me serviam, vocês eram livres. O pescoço de vocês, ele fala assim, o pescoço dessa bezerra era formoso, nunca tinha visto um laço. Está vendo isso aí? Olha lá. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei um jugo agora sobre a formosura do teu pescoço. Quando vocês me serviam, olhem para mim, o pescoço de vocês nunca viram corda,
nunca viram um laço. Vocês eram livres, iam para onde queriam, faziam o que queriam, eu era com vocês, eu era o Deus de vocês, mas agora ele fala, eu vou colocar um laço nesse pescoço virgem. Vocês que eram virgem de pescoço, não serão mais virgem de pescoço. Vocês agora vão andar de acordo com os ídolos mandam vocês andarem. Quando andavam comigo, vocês eram livres. Olha que coisa linda isso aqui, essa linguagem, irmãos. Agora, eu vou colocar um jugo sobre a formosura do seu pescoço. Eu atrelei Efraim a um carro. Eu vou prender vocês a um carro de boi. Vocês vão lavrar Judá. Jacó vai desfazer torrões. O que é torrões, irmãos? No meio da terra, tem aqueles lugares duros, caroçudos. Eu vou amarrar uma corda no pescoço de vocês. Os ídolos a quem vocês servem vão escravizar vocês. Eu vou colocar uma corda no pescoço de vocês. Vocês vão começar a arar a terra amarrados. Vocês vão estar quebrando os torrões, porque vocês se afastaram. Aí ele faz uma proposta: semeai para vós outros em justiça. Ainda dá tempo, verso 12. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, um campo fértil. É um campo que vai dar, arai um campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Aleluias! Mesmo com tudo isso, irmãos, com esse coração dividido, mesmo com essas palavras vãs, mesmo com esse investimento na idolatria, porque agora eles estavam investindo todo o poderio deles na idolatria, mesmo com isso, Deus faz uma chamada: olha, lembra que vocês tinham o pescoço virgem? Lembra disso? Voltem para mim, porque do contrário, vocês vão arar torrões, vão ter que quebrar pedra, vão ter que amolecer pedra. Mas faça o seguinte: semeai em justiça para vós outros, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor. Amém, irmãos queridos? É tempo de buscar o Senhor. Busca o Senhor, diz o profeta Isaías, enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. A palavra está vindo até você? A palavra está chegando para você? Quero te ouvir. A palavra chega até você? Então busque ao Senhor segundo essa palavra. Invoca o Senhor segundo essa palavra. Cuidado para que nós não sigamos nosso coração rebelde. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, meu amado, minha amada. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos por um momento.